Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? A Bíblia Sagrada fala sobre ser mais do que vencedores sobre o pecado. E a gente se pergunta, mas como? A Bíblia nos diz em termos inequívocos que nós, como cristãos, viveremos uma vida vitoriosa sobre nossas batalhas. E quase todas essas conversas sobre batalhas e guerras, quando se trata da vida cristã, se refere à batalha interna, que surge quando um pensamento pecaminoso nos tenta. É notório que o Espírito de Deus e a carne estão sempre em desacordo. Mas entenda uma coisa, nessa batalha somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E acredite, Deus sempre vai fazer você triunfar sobre cada desafio. Embora eu queira viver uma vida agradável a Deus, pode ser bastante assustador encontrar reações que vêm da minha natureza relativo a eventos e situações da vida cotidiana, porque penso, digo e faço coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo descreve isso muito bem em Romanos, no capítulo 7, versículo 18 e 19. E ele diz, pois sei que em mim, isto é, na minha carne, nada de bom habita, pois a vontade está sempre comigo, mas não sei como executar o que é bom. Pelo bem que desejo fazer, não faço, mas o mal que não quero, eu pratico. Pode parecer às vezes que esse pecado inseparável à minha carne é forte demais para resistir. E então eu me pergunto, como posso superá-lo? E eu vim aqui falar sobre 7 maneiras para você superar o pecado. Fica comigo até o final do vídeo. Maneira número 1, porque Jesus venceu. O Senhor Jesus diz algo incrível em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. A quem vencer, concederei sentar-se comigo no meu trono, como também venci e sentei-me com meu Pai no trono. Essas palavras são tão grandes que quase podem ser difíceis de entender. Todos os cristãos acreditam que através do sacrifício de Jesus podemos obter perdão e ser reconciliados com Deus. E isso é uma grande verdade, mas não para por aqui. O Senhor Jesus Cristo quer dizer também que podemos vencer. Ele diz aqui que eu posso vencer o pecado porque Ele próprio venceu. Isso significa que deve haver muito mais do que perdão dos pecados. Há uma força dada pelo Senhor, capaz de nos fazer superar as dificuldades. Então eu posso descobrir como vencer o pecado, precisando olhar para Jesus, meu precursor e grande exemplo, e ver como Ele fez isso em cada detalhe da sua vida. Maneira número 2, não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, Ele declarou, Deus, o Senhor, me deu um corpo e eu vim para fazer a sua vontade. Hebreus 10, versículos 5 ao 7. Da mesma forma, quando estava enfrentando enormes provações no fim da sua vida, Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Lucas 22, versículo 42. Agora entenda, a expressão minha vontade é outra palavra para o pecado na carne que todos herdamos. Abrange inúmeras áreas, incluindo orgulho, impaciência, egoísmo, injustiça, irritação, preguiça, vaidade, reclamação, impureza sexual, incredulidade, desânimo, inveja, ganância, ingratidão, etc. Como homem, o Senhor Jesus enfrentou essas vontades e de fato Ele foi tentado. Mas sua firme determinação desde o início foi, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, para eu superar e vencer como Ele venceu, preciso tomar a mesma decisão e cumpri-la fielmente. Não importa o que aconteça ou como eu me sinta. Maneira número 3, me humilhar. Que esteja em você a mesma mente que também estava em Cristo Jesus, que sendo encontrado na aparência de homem, humilhou-se e tornou-se obediente a ponto da morte, até morte de cruz. Filipenses capítulo 2, do 5 ao versículo 8. Jesus estava no céu com Deus, mas voluntariamente se tornou um homem por nossa causa. A humilhação foi um grande passo para a plenitude de Deus se derramar sobre o Filho. Porque humilhar significa aceitar tal imposição, compreendendo que o Pai tinha algo maior. Por isso, para vencer, nós também devemos deixar o plano de Deus ser maior em nós, a ponto de rebaixar as nossas próprias vontades, entendendo que nenhuma vontade pessoal é maior e mais importante do que o plano dele para mim. A humildade é a mente de Jesus e deve ser minha atitude como discípulo. Quarta maneira, orar com clamor e lágrimas. Quem nos dias de sua carne, quando ofereceu orações e súplicas, com vimentes lágrimas e choros, aquele que foi capaz de salvá-lo da morte e foi ouvido por causa do seu temor piedoso, embora fosse um filho, ainda assim aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 8. Escute, Jesus realmente era um homem como nós.
Deus não lhe deu um privilégio especial ou facilitou o caminho para ele, porque então toda a obra da salvação teria sido corrompida e sem valor. Jesus travou uma batalha desesperada contra o pecado em sua carne e precisava sim de ajuda. Seus clamores e lágrimas, como foi mencionado aqui em Hebreus, eles foram ouvidos porque eram verdadeiros, eram genuínos. Isso é o resultado de apenas querer servir ao Senhor. Deus ensinou-lhe a obediência e deu-lhe a força e a determinação que precisava para negar a si mesmo todas as vezes. Então surgem as perguntas em mim. Quão desesperado estou para obter a vitória? Quão viventes são os meus clamores a Deus? Será que estou disposto a obedecer? Eu quero realmente ser salvo da morte? Para eu vencer como ele venceu, preciso seguir Jesus em tudo. Também como oro a Deus por ajuda. Na minha situação, os desejos em minha carne e as pressões externas podem surgir como uma grande montanha. A batalha pode parecer até mesmo esmagadora, mas eu tenho certeza de que não estou sozinho. Quinta maneira, pela graça e de graça. O Senhor Jesus sabe como é ser humano. Por isso diz a Escritura, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas em todos os aspectos foi tentado como somos, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O Senhor Jesus foi experimentado em tudo para que tivéssemos a condição de vencer, porque Ele venceu. O escritor aos Hebreus ainda diz na sua carta, no capítulo 4, versículo 16, que podemos entrar com confiança diante do trono da graça, porque não podemos nos esquecer de que experimentamos um poder sem igual, que não condiz em nenhum momento, nem de perto com nossos méritos. Isto é, a graça maravilhosa de Deus. E na verdade, disporemos sempre dessa virtude do Pai, quando decidimos lutar contra aquilo que nos afasta de Deus. Porque, sem dúvida, seremos ousados quando o nosso propósito é glorificar a Jesus através de nossas vidas. E lembre-se, por mais difícil que seja a sua luta contra o pecado, o céu, os anjos, o próprio reino de Deus vai te apoiar. Sexta maneira, usando a palavra como arma. A palavra de Deus é uma espada, como está em Efésios 6,17 e Hebreus 4,12. É a verdade absoluta e uma arma poderosa contra o engano de Satanás e o pecado. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, a sua resposta sempre começou com a frase, está escrito. Mas Jesus não só citou a palavra, ele tinha autoridade quando usou a palavra de Deus, porque também viveu por ela. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos as palavras surpreendentes de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus poderia ser descrito como uma palavra personificada. Toda a sua vida foi um cumprimento da palavra de Deus e, portanto, a verdade de Deus. Quando lemos a Bíblia, nos enchemos de sabedoria de Deus. É a arma que Ele nos deu. Palavras para usar contra o engano de Satanás, como o Senhor Jesus Cristo fez. Palavras que me mostram o que fazer, palavras de conforto. E eu devo fazer exatamente aquilo que li. Então, eu estou empunhando a espada do Espírito, que é a palavra maravilhosa de Deus. Exponho também totalmente as mentiras de Satanás e o engano que ele faz. E supero todas as suas tendências pecaminosas em minha carne. Viver de acordo com essas palavras me torna fortalecido e vencedor em Jesus Cristo. Sétima maneira, subjugar a carne. Está escrito, portanto, visto que Cristo sofreu na carne, arme-se também com a mesma mente. Pois aquele que sofreu na carne cessou do pecado, para que ele não viva mais o resto do tempo na carne pelas concupiscências dos homens, mas pela vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. O sofrimento da cruz foi impressionante e sem precedentes. E por isso nós devemos exercitar nossas mentes a subjugar as nossas carnes, não aceitando a vontade pecaminosa. E podemos fazer isso através do jejum, de passarmos mais tempo com Deus, na oração e meditando na sua verdade. A carne será abatida com suas vontades todas as vezes que tivermos força espiritual para dizer não a ela, negando as suas exigências e atração enganosa. Podemos militar todos os dias, quando amavelmente e voluntariamente dizemos a Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo disse, seja feita a sua vontade, Pai. Como discípulo que segue a Jesus, devo negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. E a pergunta que eu faço é, custa alguma coisa? Custa sim. Custa a minha vontade, custa a minha vida. Que oremos e choremos e que nossos desejos pecaminosos, desagradáveis, sejam negados.
porque com a ajuda de Jesus Cristo cessaremos de pecar. Está escrito: aquele que vencer, concederei sentar-me no trono, como também venci e sentei-me no trono do meu Pai. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. E não importa qual pecado que você está vivenciando agora, se prostituição, se algum vício ou um pensamento que insiste em permanecer na sua mente. Pela ajuda do Senhor Jesus Cristo, você vai vencer. Você vai suportar e você vai se livrar desse mal. E o nome do Senhor será glorificado. Você foi escolhido por Deus. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.